Olá! Seja muito bem-vinda ao Pode Mais Carreira deste novo ano de 2026. E que bom te ter aqui mais uma vez nesse podcast. Muito prazer, eu sou a Fernanda Steven, formada em Gestão de Recursos Humanos, especialista em Gestão Estratégica de Pessoas e também em Pedagogia Empresarial e Educação Corporativa. Por aqui você já sabe, você consegue acompanhar o podcast seja pelo YouTube ou seja pelo Spotify e com o nome de Pode Mais Carreira. Porque se você pode mais, a sua carreira pode muito, muito, muito mais. E aí, vamos para o episódio de hoje? E no episódio de hoje eu quero falar para vocês que voltei das digníssimas férias. Sim, gente, tirei umas férias maravilhosas para descansar e vou te falar, recomendo, viu? Recomendo também conseguir se desligar, conseguir descansar e também para depois de tudo isso começar o ano com tudo. Então vamos lá que começou 2026 e eu tô aqui, olha, com muita curiosidade do que vai ser esse ano e do que a gente vai fazer, quais temas a gente vai trazer aqui, abordar. Esse ano também teremos convidados, então tem muita novidade no podcast. Aproveita para compartilhar aí com seus amigos, com seus familiares, com o pessoal do seu trabalho, para que mais pessoas também possam conhecer o Pode Mais Carreira. Gente, no tema de hoje eu fiquei pensando o que falar com vocês no primeiro episódio do ano. Porque o primeiro episódio tende a ser algo tão marcante, um ano iniciando, né? Traz novas experiências, traz novos desejos, traz novos sonhos e dá aquele frio na barriga também do que vai ser. O que é que a gente vai fazer? O que vem aí de novidade? Mas antes de pensar no que a gente vai esperar de 2026, eu quero trazer uma reflexão que eu tive na virada do ano, né? No Réveillon eu percebi o tanto que a gente tem algumas manias ou coisas que a gente faz para esperar por um novo ano. Então, a gente tem gente que pula onda, tem gente que come lentilha, tem gente que come uva embaixo da mesa. São várias coisas que a gente faz para buscar ter um ano melhor, para ter um ano mais próspero. Mas aí que está a provocação. E o que depende de nós todos os dias para que esse ano de fato seja melhor? Como é que o ano pode ser diferente se a gente de fato tiver os mesmos hábitos, se a gente tiver as mesmas manias e se a gente ficar depositando o nosso tempo de qualquer maneira por aí? Então, é pensando nisso que eu quero te trazer uma reflexão de, você já pegou papel e caneta para planejar como é que vai ser o seu novo ano? Você já está pensando aí o que você está esperando de 2026 para que de fato ele possa ser diferente? Ou vai ser mais um entra ano e sai ano e você vai ficar lembrando dos seus desejos sem de fato colocar a mão na massa e buscar realizá-los? Pensa nisso. E agora é um ótimo momento para pensar nisso, porque nesse momento os planos estão mais frescos, os sonhos estão com força total dentro de nós e estão pedindo também atenção. Mas além de atenção, planejamento e foco. Para a gente chegar em algum resultado, e eu não sei qual é o resultado que você está buscando aí, você precisa de fato se planejar, colocar esses desejos no papel e construir um plano, traçar um plano de quais são as fases e etapas que você vai precisar fazer ou ter para conseguir chegar lá. E eu sei que às vezes nessa construção também você vai se deparar com dúvidas, com medo, com frio na barriga, de se vai dar certo ou não, se o resultado vai ser alcançado ou não, mas é importante seguir em frente, continuar e, claro, seguir melhorando, buscando sempre como é que pode ser melhor, buscando algo novo para você fazer, algo diferente, inovando, para que você de fato consiga chegar nesse resultado, né? Que você consiga chegar aonde você deseja chegar. Mas também, se você não souber onde você deseja chegar, o momento é agora de você refletir o que é que tem a ver com você, o que é que te chama atenção. E eu tô falando muito aqui para o pessoal quanto à carreira, tá? E pensando no que você quer trabalhar, no que você quer atuar. Você está pensando aí em mudar de cargo, mudar de área, entrar numa nova faculdade, fazer um curso de inglês? O que você está querendo fazer em 2026? E pense nisso com força total e muita atenção, porque a gente está falando da sua carreira. E muito mais do que esperar que uma empresa vá fazer o seu plano de carreira, faça você o seu plano. E aproveite com esse novo ano de você então fazer
um novo plano de carreira ou continuar algo que você já traçou aí para os próximos 2, 3, 5 anos, tá? E eu estava, inclusive, nas férias agora, lendo uma história que me chamou muita atenção. E tomara que a gente tenha um pouco mais esse mindset aí para 2026, de a gente conseguir olhar para tudo que nos rodeia, para nossa volta, para o nosso trabalho, para nossa carreira, e ter aquele olhar, desenvolver aquele olhar para 2026, que é o olhar do o que pode ser melhor e o que está ao meu alcance, que eu posso fazer com a minha energia, com o meu trabalho, com a minha força. Eu estava lendo no final do ano sobre a história do Balduco, né? Do senhor que criou a Balduco, que inclusive para mim é um panetone maravilhoso, um chocotone maravilhoso, tudo da Balduco. Eu adoro. E aqui não é merchan, tá? É realmente o meu gosto, e que eu realmente gosto muito. Eu fico esperando o final de ano para me acabar no chocotone da Balduco, é fato. Mas eu fui ler um pouco da história de quem criou a Balduco, né? E a história é mais ou menos assim. O criador, ele veio da Itália ao Brasil para buscar receber um pagamento que ele tinha para receber na época. E era final de ano e ele procurou um panetone para comprar, para poder dar de presente, e ele não encontrou. Não tinha panetone para vender. E ele falou: Nossa, como aqui, né? Não tem panetone. Então, ele olhou para essa situação como uma oportunidade. E aí, entre histórias e histórias, ele então resolveu criar o panetone, trazer a receita do panetone para o Brasil. E aí, quando ele criou esse panetone, né, a primeira remessa ali, pela história que eu li, ele começou a perceber que o panetone mofava com facilidade devido ao calor, devido à umidade do nosso país aqui. E aí ele começou a melhorar a receita. Então, além dele ver a oportunidade, ele melhorou essa receita e ele implementou o panetone. E para divulgar esse panetone, ele jogou vários panfletos através de um avião nas cidades para que as pessoas pudessem conhecer o famoso panetone e pudessem comprar e dar de presente. Foi um sucesso. Foi um sucesso estrondoso e que aí depois ele melhorou de novo e criou o chocotone, né, que é com gotas de chocolate e tudo mais, e que foi outro sucesso. Falando assim de forma resumida, parece que foi tudo tão prático, parece que foi tudo tão rápido, mas não. Para a gente buscar para esse ano de 2026 esse olhar mesmo de oportunidade e de mão na massa. Do que é que você pode estar olhando na sua carreira que está faltando, que pode ser melhor, que você pode aperfeiçoar, ou onde você já trabalha, seja no seu negócio ou no negócio de alguma empresa que você faz parte, e que você olha e fala: Poxa, aqui tem uma oportunidade, aqui tem como eu brilhar, aqui tem como eu implementar algo, tem como eu criar um projeto, tem como eu desenvolver. Trazer esse olhar para os nossos dias pode contribuir muito para a nossa carreira e fazer a diferença na nossa vida profissional. E foi a partir daí que o Balduco então foi crescendo, teve o panetone, depois teve o chocotone, implementou também as caixas para que os panetones não fossem amassados, à medida que a gente visse ali nos supermercados, nas padarias. Então, quando apertasse o panetone, né, para ele não perder ali aquela consistência dele, aquele formato dele, então era embalado em caixas. Então, tudo isso foi melhorando, foi aperfeiçoando. E sabe por quê que às vezes a gente, então, começa o ano com muita energia e depois a gente vai declinando e desistindo e deixando de fazer? Porque quando a gente encontra as dificuldades, ao invés da gente melhorar e aperfeiçoar, a gente resolve desistir. E aí que eu te digo, se você deseja resolver algo, se você deseja realizar algo, ainda esse ano deseja implementar e colher resultados, tenha coragem de melhorar, de corrigir, de melhorar a rota, de aperfeiçoar o seu produto, o seu negócio, o seu resultado, porque só aí você vai chegar aonde você almeja. Vocês já sabem que aqui eu já trouxe um episódio falando, né, de a gente olhar também mais para o problema do que para a solução, porque às vezes a gente acha que já tem a solução para chegar no resultado e na verdade a gente precisa melhorar ainda mais, enxergando quais são os problemas que a gente consegue resolver, como que a gente pode fazer a diferença para de fato chegar nesses resultados. Você já pensou nisso? E aí, por que trazer então essa história do Balduco aqui, né? Porque a gente inicia o ano com 1000 coisas que a gente deseja fazer e se nega a acreditar ou a continuar nesse sonho, a seguir em frente diante desse sonho,
quando a gente precisa aperfeiçoar e criar novas ideias e a gente precisa melhorar o plano, corrigir a rota. E a ideia aqui não é desistir. Porque quanto mais a gente chega em frente e continua em frente e segue aperfeiçoando e entendendo o que dá certo e o que não dá e o que pode ser melhor, é aí que a gente vai se aproximando daquilo que a gente almeja, aí que a gente vai se aproximando do que é o nosso sonho. Mas quanto mais a gente desiste, mais longe a gente vai estar. E aí que vai ficando cada vez mais impossível de chegar lá no nosso sonho. Mas aí precisa ter muito claro o que é que a gente quer, como a gente quer e por que a gente quer. E aí, traçando esse plano, a gente joga aqui, ó, papel e caneta. E aí a gente vai desenhar. E aí a gente vai escrever. E aí a gente vai tendo coragem que, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, a gente vai seguir em frente, melhorando o nosso negócio, melhorando os nossos sonhos, entendendo o que é que dá certo, o que não dá certo, o que tem que aperfeiçoar e tendo coragem de recomeçar, não de desistir, coragem de recomeçar e continuar em frente em busca dos nossos objetivos. E aí, se eu puder te dar essa dica, então, para 2026, do que fazer, trace o seu plano, trace a sua rota e olhe para si mesmo com mais força de vontade e coragem de implementar, de também ter coragem de errar, ter coragem de acertar e de criar algo novo. Busque adquirir hábitos e desenvolver habilidades que se conectem com esses sonhos e com esses objetivos que você possui. Que conecte com os sonhos que você deseja realizar, que conecte com os planos que você deseja alcançar. E pode ser quanto à sua carreira, pode ser na sua vida pessoal, vida familiar, vida amorosa, vida financeira, né? Você pode ir esmiuçando essas dicas aqui, esse direcionamento para qualquer uma, né? Qualquer um desses âmbitos aí da sua vida. Mas o que não dá é pra gente, no primeiro percalço, a gente desistir. Mas entender que pra gente subir a escada toda, a gente precisa subir degrau por degrau. E para subir degrau por degrau, a gente vai precisar ter coragem para ir também admirando a vista de que cada degrau nos oferece. Faz sentido para você? Como é que chega essa mensagem aí de ano novo de 2026 para você? E tenha certeza de uma coisa: nenhum sonho vai garantir resultado se você não tiver ações específicas para poder chegar nesse sonho. Então, sim, defina qual é o sonho, entenda quais são as ações que você precisa ter e que estão aí, dependendo de você, da sua dedicação, do seu compromisso, para que então esses resultados apareçam e esse sonho seja alcançado. Sonhos, para serem alcançados, precisam de ações específicas e precisam também de alguém que acredite nele, que é possível de ser realizado. Então pensa nisso aí, que eu tô pensando daqui, tô pensando como é que vai ser 2026, também tô com muita esperança, muita coragem, mas aproveitar essa energia de virada de ano é maravilhosa para a gente pegar papel e caneta e escrever o que é que a gente quer e se preparar com coragem, com dedicação, com resiliência, entendendo que é possível sim realizar desde que a gente traça o plano, tenha coragem de bancar esse sonho, fazer isso acontecer e dar certo, e que mesmo através dos percalços a gente tenha coragem de ainda assim subir a escada. Tá certo? Por aqui foi um prazer falar com você nesse primeiro episódio de 2026. Compartilha com quem você acha que também precisa ouvir esse primeiro episódio aqui do Pode Mais Carreira. E por aqui você já sabe, toda segunda-feira tem episódio novo, seja no Spotify ou seja no YouTube. Compartilha com todo mundo, segue também e aproveita também para a gente trocar bastante sobre esse tema lá no Instagram, @fernandasteven.rh. Vou adorar falar com você. Até lá, um grande abraço e boa semana!